Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 6 do livro Salmo 91. Não temerei o terror, não temerás espanto noturno, Salmo 91, versículo 5. Todo o verso 5 abrange um período de 24 horas, quando enfatiza que a proteção de Deus é sobre o dia e a noite. Contudo, o mais importante é que engloba todo o mal conhecido pelo homem. O salmista divide a lista em 4 categorias, as quais veremos individualmente. A primeira, terror da noite, inclui todo o mal que vem do homem: sequestro, roubo, estupro, assassinato, terrorismo e guerras. É o pavor, horror ou alarme que vem do que o ser humano pode fazer conosco. Deus diz que não teremos medo dessas coisas, porque elas não se aproximarão de nós. A primeira coisa com que esse versículo lida é com o não temer. Mais de uma vez, Jesus nos disse: não temais. Por que você acha que ele sempre nos orienta a não temermos? Porque pela fé em sua palavra somos protegidos. Como o medo é o oposto da fé, o Senhor sabe que Ele irá afastar-nos de operar na fé necessária para receber. Não é de se espantar que o Senhor mencione o medo e o terror primeiro. No Salmo 91, o Altíssimo nos dá instruções para acabar com o medo que se levanta em nosso coração. A frase "não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia" se refere à ansiedade que vem na noite anterior à batalha. O medo nunca é tão prevalente como em tempos de guerra. Homens têm lutado contra ele de maneiras diferentes. Após um oficial confessar a seus subordinados que sentia medo antes de cada peleja, um dos soldados perguntou: "Como o senhor se prepara para a batalha?" O oficial pegou a Bíblia, abriu-a e mostrou-lhe o Salmo 91. O temor vem quando julgamos que somos responsáveis em trazer essa proteção sobre nós mesmos. Muitas vezes pensamos: talvez, se eu acreditar o bastante, seja protegido. Esse pensamento está errado. A proteção já está lá, porque foi providenciada, não importa se a recebemos ou não. A fé é simplesmente a escolha de aceitar o que Jesus realizou. A Bíblia dá exemplos clássicos de como lidar com o terror. A resposta está no sangue de Jesus. O texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 23, relata que quando Israel colocou o sangue nos batentes das portas, o destruidor não podia entrar. O sangue de animal que eles usaram na época serviu como uma metáfora ou uma figura do sangue de Jesus, que confirma a nossa melhor proteção sob a melhor aliança. Leia Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Quando confessamos em voz alta: "Sou protegido pelo sangue de Jesus", e cremos nisso, o diabo literalmente não pode entrar. Lembre-se de que o versículo 2 afirma: "Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei." São o coração e a boca. Cremos com o coração e confessamos com a boca. Nossas armas físicas são operadas com as mãos, mas as espirituais são operadas com a boca. O sangue é aplicado quando dizemos com fé. O ato de confessar com os lábios e crer com o coração começa com a experiência do novo nascimento e abre precedentes para receber todos os bens de Deus. Veja Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se nos encontramos com medo do terror da noite, isso é o nosso termômetro que nos deixa saber que não estamos habitando e descansando perto do Senhor, no abrigo do Altíssimo e crendo em suas promessas. O medo vem quando estamos confessando outras coisas além daquelas que o Pai falou.
Quando os nossos olhos não estão em Deus, o temor surge. No entanto, que ele seja um lembrete para o arrependimento, porque andamos por fé e não por vista. Segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Temos de crer em sua palavra mais do que acreditamos no que vemos e na investida do terror. Não que estejamos negando a existência do ataque, porque ele pode ser bem real. Entretanto, o Senhor deseja que nossa fé seja mais concreta para nós do que aquilo que vemos no plano natural. Por exemplo, a gravidade é um fato. Não há quem negue a presença dela. Mas, assim como a lei da aerodinâmica consegue superar a da gravidade, os ataques de Satanás podem ser suplantados por uma lei superior, a da fé e obediência à palavra de Deus. A fé não nega a existência do terror. Simplesmente na Bíblia há leis mais elevadas para vencê-lo. Davi não negou que havia o gigante. O medo nos faz comparar o tamanho do obstáculo com nós mesmos. A fé, ao contrário, fez Davi comparar a estatura do gigante com a de seu Deus. Os olhos de Davi viram o problema, mas sua fé viu as promessas. Leia 1 Salmo, versículo 17. É possível imaginar o pavor que você sentiria se tivesse de fazer um pouso de emergência para depois descobrir que estava em uma ilha ocupada por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial? A próxima história é um exemplo perfeito de ser liberto do horror da noite. Um dos bombardeiros americanos voltava de uma missão de sucesso quando ficou sem combustível e foi forçado a pousar nas areias de uma praia, em uma ilha ocupada por japoneses, a milhares de quilômetros da base. Reverendo, essa é a sua chance de provar o que você tem pregado, os homens gritaram. Você nos tem falado por meses que devemos orar, pois Deus irá livrar-nos de todo o terror à nossa volta. Precisamos de um milagre agora. O reverendo começou a orar fervorosamente, e logo notaram que o pouso não foi percebido pelo inimigo. A noite veio e ele continuou a orar. Quando eram mais ou menos 2 horas da manhã, eles ouviram um novo som vindo da praia. E apesar do medo que tomava conta deles, entraram na água tão silenciosamente que nem incomodaram o reverendo, que ainda estava de joelhos orando. Eles conseguiram ver a vaga silhueta de um grande barco, mas não se ouviu som algum de vozes ou passos a bordo. Se a tripulação estava dormindo, não havia sentinela no convés deserto. A bordo, o convés estava coberto de galões de óleo, cheios de gasolina. Eles mal puderam conter um grito de alegria. Era como um sonho. Aquela embarcação à deriva lhes havia trazido a única coisa no mundo que poderia tirar o bombardeiro da ilha e levá-los de volta à base. Os soldados correram de volta pela areia e abraçaram o espantado reverendo. Usaram as mangueiras de reabastecimento do avião e levaram o combustível pela trilha da praia. Uma investigação posterior revelou que um capitão de um petroleiro dos Estados Unidos, após se encontrar em águas repletas de submarinos, ordenou que retirassem sua carga de gasolina para evitar o perigo de ser atingido por um torpedo. Barris de gasolina foram colocados em barcos e enviados à deriva, uns 400 quilômetros pelo Pacífico, chegando a apenas 50 passos de onde os homens encalharam, 12 horas após a sua queda. As orações do reverendo foram ouvidas e eles receberam o livramento do terror da noite. Não temos de nos amedrontar com aquilo que o homem pode fazer para nos prejudicar. Louvado seja Deus por sua lei superior.
as leis de Deus triunfam sobre as dos homens.